a gente vai falar sobre esse entrega ou não entrega já já, mas já tem uma questão para o jogo. O Alisson tá fora, machucado, dores no tornozelo. O que são dores no tornozelo? O que significa isso? Tem a ver com o movimento iniciado pelos jogadores de futebol hoje. Dores no tornozelo ao longo do jogo no Allianz, no gramado sintético, até saiu, foi substituído, e não conseguiu se recuperar a ponto de jogar amanhã, então ele já é um desfalque. E esse desfalque tem a ver com o gramado sintético, que tem a ver com o motim que os jogadores fizeram, com que teve lideranças importantes, como do Lucas e do Oscar, que se recusaram a jogar o tempo todo lá no Allianz Parque. Pois é, Tironi, né? Naquela expectativa de que antes da divulgação do motim por parte de jogadores de praticamente todos os clubes do futebol brasileiro, a expectativa é que o São Paulo saiu ileso do Allianz Parque depois de 9 lesões sofridas naquele campo de toda a ordem possível, ela foi colocada por terra na reapresentação dos jogadores na terça-feira. O Alisson não conseguiu treinar e, como você bem disse, ele sentiu o tornozelo da perna operada. A recuperação depois de jogo no sintético é muito mais difícil, o impacto é muito maior. Então, ele será preservado, não tem uma nova lesão, mas as dores se tornaram quase insuportáveis no tornozelo. E outro jogador que saiu machucado, constatado depois, o machucado, a lesão, foi o Juan Tressol, de zagueiro, que jogou até bem na linha de 3 contra o Palmeiras. Então, daquelas situações de 9 machucados, você pode somar mais 2, 11 machucados depois de jogos no Allianz Parque. E logo depois, como a gente vinha antecipando aqui, muita gente não tinha entendido essa história, achava que era uma coisa do São Paulo contra o Palmeiras, do Lucas e Oscar contra o Palmeiras. A gente falava que depois da situação do Neymar, de não jogar no Allianz Parque e pressionar a direção do Santos para não mudar local de jogo da Vila Belmiro para o Allianz Parque, os jogadores estavam se falando e vinha alguma coisa por aí. Veio bem maior do que eu imaginava. O Lucas é um dos líderes, sim. E todos os grandes jogadores do futebol brasileiro, eventualmente, ou exceto aqueles jogadores que atuam em clubes que mandam jogos em campo sintético, se manifestaram. Todos os jogadores importantes do futebol brasileiro endossaram esse movimento. Agora passa a ser uma questão muito mais dos jogadores do que dos clubes e até da imprensa, essa discussão que a gente tem às vezes aqui com colegas sobre a viabilidade do piso sintético ou não. Pois é, só para falar alguns nomes que entraram nessa. Bom, o Neymar, o maior deles, e aí eu vou só fazer um parênteses, tô me impressionando com o Neymar, o quanto ele tá falou da bola outro dia, agora você entrou nessa história do sintético. Então, o Neymar do Santos, o Lucas Oscar do São Paulo. Aí teve Hugo Souza, goleiro do Corinthians, Gerson do Flamengo, Thiago Silva do Fluminense, Ganso do Fluminense, quem mais tá nessa aí? Dudu, do Palmeiras, ex-Palmeiras agora do Cruzeiro, Gabigol. Enfim, tem muito jogador. O Marinho do Fortaleza deu entrevista agora também falando a mesma coisa. Então tem muito jogador encampando esse negócio. Me parece que é um negócio, uma onda grande de jogadores desses que não jogam, cujos clubes têm campo sintético, que não jogam, que estão se manifestando. São contra. Brasileiros e estrangeiros, né? Alan Patrick do Inter, Bruno Henrique do Inter, Memphis Depay. Então, Coutinho, brasileiros, exatamente. Brasileiros e estrangeiros que atuam no futebol brasileiro endossando o movimento, né? O Memphis também entrou nessa. Quem? Memphis Depay também. Uhum. Vários jogadores do Corinthians, incluindo o Memphis Depay. Praticamente todos, jogadores estrangeiros do São Paulo, de outros. Por isso estou falando, não é só uma questão dos jogadores brasileiros. Jogadores que atuam no Brasil. Caleri, Bobadilha, todo tipo de jogador, né? Então, agora o negócio cresceu, virou uma situação diferente do que a gente via até então nessa discussão. E agora são simplesmente os caras que põem o pé no piso que estão reclamando. Basicamente é isso. Tem estudo ou não tem estudo? O cara fala, nós não gostamos de jogar aqui. Uhum. E aí teve a resposta do Palmeiras, a gente vai falar mais do São Paulo, mas só um detalhe. Teve a resposta do Palmeiras falando as argumentações são rasas sobre lesões. A manifestação de hoje
ela não tem em nenhum momento qualquer menção à lesão. É simplesmente, o gramado é ruim, nós não gostamos. Uhum. Não fala que dói, que não dói. Embora a gente acabou de falar que o Alisson saiu com dor no tornozelo e não conseguiu se recuperar. Mas nem isso não está na conversa lá. Pelo menos nessa conversa dos jogadores agora. Eles simplesmente não gostam. Acham que é um gramado ruim de se jogar futebol. Que não é apto para jogar bola. Não tem a ver com se machuca ou não. Né? Essa é a questão dos jogadores. E aí, para fechar esse tema e entrar na questão do São Paulo, a gente passa o tempo todo, jogador não se manifesta, não se coloca para nada. Agora os caras estão se colocando. Claro. Né? E agora vão o quê? Vão reclamar dos caras? E se colocando nas principais questões. Eu acho que é isso: é campo, é bola, é horário de jogo, é condição, como lá no Rio, né? Também é a questão do horário dos jogos, no Sim. calor insuportável. É isso. Eles têm. E aí tá, né? E eles têm muito mais força do que cartola de clube e tudo mais. Esse negócio vai virar um incômodo. Não pense o Palmeiras, que é um movimento dos clubes contra o Palmeiras, é um movimento dos jogadores contra o sintético. Sim. Não, estamos falando da incompetência da direção do São Paulo, não do jogo ainda. Não, né? Claro. A questão aí é um bom ponto. Você falou do apoio do Júlio Casares à questão dos jogadores. O Júlio Casares, ele precisa se decidir se ele vai querer o Morumbi e a briga contra o sintético para futebol ou para show. Ele fechou um acordo com empresas de shows que dão uma rentabilidade relativa para o São Paulo. Vou falar de novo, relativa, não muito alta, e que faz com que o São Paulo tenha que jogar fora de São Paulo muitas vezes, longe do seu gramado, e quando recupera o gramado, o estádio para utilizá-lo, evidentemente, com grama sintética, seria diferente. Ele não vai colocar grama sintética no Morumbi. Evidentemente, a grama natural, quanto maior o show, maior o palco, maior a estrutura, mais ele sofre. É o que o São Paulo vai apresentar na quarta-feira contra a Ponte Preta. Falhas, né? Os palcos são montados normalmente porque o Morumbi tem escape. E aí, de novo, eu fico até falando, as pessoas não estão... vão aproximar o Morumbi e acabar com a pista de atletismo. Se for continuar tendo show, vai ser pior, porque aí a estrutura toda do palco vai para dentro do campo. O palco, normalmente, a grande estrutura fica atrás de um dos gols, é o lugar mais feio que vocês vão ver, mas tem danificação no centro do campo também, né? Aí é uma coisa, essa é uma coisa. A outra coisa é o estádio vazio, que era uma coisa impossível ano passado, mas que a direção do São Paulo foi conseguindo tirar o torcedor do estádio por diversas coisas. Uma, por o São Paulo jogar pouco no seu estádio. Dois, por os preços dos ingressos estarem muito mais caros do que deveriam, sobretudo para o início da temporada. Três, por mudanças a qualquer hora. O cara nem sabe se vai jogar. Os 2 últimos jogos do Morumbi tiveram horários alterados depois que o cara já tinha comprado ingresso, por exemplo. Que aconteceu esse jogo. Isso é inacreditável. Preta, né? Tinha 1h35, foi para 19h30. Então, a direção do São Paulo, Júlio Casares, esse ano, aliás, ele está bem escondido agora nas redes sociais, não sei o que está pensando sobre grama sintética, dívidas do São Paulo, estádio vazio, tá, né? Tá devendo. O São Paulo, devendo. A direção do São Paulo está devendo para jogadores, depois a gente fala, para a comissão técnica e para os torcedores, sobretudo. O São Paulo ainda pode ser alcançado pelo Novo Horizontino. Se quiser jogar as quartas de final na sua casa, mando único no Morumbi, melhorzinho, no final de semana de carnaval, tem que ganhar o jogo. E vai enfrentar um adversário, além de não ter lá o Alisson, o Juan, o Zubeldia suspenso, né? Sim. Vai enfrentar um adversário que faz uma campanha surpreendente, que só perdeu um jogo até agora no campeonato. O Corinthians, naquela aguaceira, um jogo que não jogou mal, né? O Corinthians, o Thales Magno fez um gol na aguaceira no final. Tem a melhor defesa do campeonato disparado, tomou 5 gols em 10, é treinada pelo Alberto Valentim, vai ser uma pedreira. Joga com 3 zagueiros, só jogador forte. Tem 3 desfalques por jogo, mais 3 retornos. E vai jogar com tudo pela classificação, Ponte Preta. Pode apostar que vai ser uma pedreira o jogo amanhã, que terá a arbitragem, aí, novidade, a arbitragem da Daiane Muniz. Isso. Ela que foi a VAR do ano passado. Agora está na... Agora está no apito, já tinha apitado algumas partidas. Será a árbitra de um jogo tenso entre São Paulo e Ponte Preta
no estádio Cícero Pompeu de Toledo, às 19h30. Só para completar, sem Juan e sem Alisson, vamos tentar escalar o time aqui. Rafael, Igor Vinícius... Ou Cedric. Cedric. Mais para o Igor Vinícius, eu acho. Arboleda, Lanfranco e Enzo. Pablo Maia, Bobadilha ou Marcos Antônio. Isso. E aí o quarteto. E o quarteto. Deve ser isso aí o time. Detalhe que o Wendel finalmente foi relacionado, vai estar no banco, o quarto reforço, e que o São Paulo tem diversos jogadores importantes pendurados. Sim. Rafael, Alan Franco. Esses caras têm que tomar cartão amanhã. Se eles tomam cartão na última partida contra o São Bernardo, eles desfalcam, não sei se eles vão jogar nas quartas de final. Então é possível que alguns tomem cartão amanhã para entrarem zerados na parte decisiva do campeonato. O que faz esse jogo de amanhã ser muito importante a vitória, além de tudo. Porque se tiver que tirar os caras para o jogo contra o São Bernardo e precisar de ponto, vai ser pior. Eu vou te falar. Tem da situação. Tem bastante coisa contra, hein? O time vai ter que jogar bem. Bastante. A gente só falou coisa contra no vídeo até agora. Isso. Tem bastante coisa contra para o jogo de amanhã, São Paulo e Ponte Preta. Outra coisa. Então tá aí, galera. Foi falar sobre tudo do gramado sintético. Para mim é um desastre, é uma vergonha. Time brasileiro ter gramado sintético. Muito time brasileiro não quebrado financeiramente e não usam gramado sintético. São Paulo, Santos, Corinthians. Sobre a escalação de hoje. Ok, Juan não joga nem Alisson, né? O Alisson é um desfalque muito importante. E contra a Ponte Preta vai ser um jogão, cara. Ponte Preta é um time que tá muito bem no campeonato. Talvez se ganhe, talvez já. Se o Palmeiras não ganhar e a Ponte ganhar hoje, provavelmente tire o Palmeiras talvez, né? Não sei se já tira das oitavas de finais. Então é um jogo perigosíssimo, um jogão. E, pô, Morumbi vazio, um gramado ruim. Não tem como, né? Aí eu vi notícia que o São Paulo atrasou pagamentos a alguns atletas que recebeu a premiação do sexto colocado no Brasileirão. Assim, cara, é um momento muito ruim do São Paulo, fora de campo e dentro de campo, né? Dentro de campo, né, mais ou menos, né? Empatou contra o Palmeiras, assim, jogou pelo empate, ótimo, mas não é um momento bom. A gente precisa dessa vitória hoje. Ganhando hoje, a gente se classifica e vai jogar no Morumbi as quartas de finais, que é muito importante, contra o Novo Horizontino, que é outro bom time. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião. Todos esquecem pro canal Arnaldo Tironi aí. Link na descrição que veio com as informações pra gente aí. Valeu? É nóis!